Como estão as ações portuguesas face ao sentimento de mercado financeiro? O que esperar para as próximas sessões das 18 empresas cotadas em Lisboa? Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo ao Dinâmica do Mercado. Hoje então quero fazer uma nova atualização aos gráficos para que possas ter aqui um outro ponto de referência se estás a investir, se pretendes vir a investir e decidires o que é que pretendes fazer. Verificarmos se temos aqui possíveis oportunidades também para as próximas sessões e os cuidados que deveremos ter. Começo pela empresa Alter. Sabemos que nas últimas sessões tem continuado no seu movimento descendente, está a negociar abaixo das médias móveis e para já não temos nada que nos indique uma possível reversão. Sabemos que temos o MACD e o oscilador estocástico em áreas muito próximo aqui no MACD, área de equilíbrio, estocástico em área de sobrevenda, mas o principal objetivo será ele caminhar aqui para esta zona dos 3,36, 3,16, eventualmente assim, a partir daqui é que poderemos ter aqui uma oportunidade para um possível ressalto. Para já não temos, está aqui a fazer, aliás, quebrou o anterior fundo realizado aqui no dia 30 de setembro e não existe para já força compradora na Alter. Se formos para o BCP que é o Banco Comercial Português, tem estado bastante complexo neste mínimo, realizou um novo mínimo histórico nas últimas sessões, houve aqui uma reação, não se aproximou aqui desta zona dos 0,745, lateraliza, verificamos que houve aqui uma divergência positiva no oscilador MACD e muitos investidores poderão já estar na expectativa dele poder vir aqui a reagir, aqui, já que ele fez aqui um rompimento, vamos mudar de cor, faz um rompimento, temos a divergência, temos então este movimento, período lateral e muito possivelmente alguns investidores já estarão na expectativa dele arrancar e possivelmente poderemos ter aqui ainda mais um movimento para sacudir alguns investidores que se posicionaram aqui com uma perspectiva de muitíssimo curto prazo. Para já não temos sinais de força, seria muito mais interessante que tivesse tido mais impacto nesta sessão, após esta sessão, em que houve aqui uma resposta compradora. Sabemos que não houve assim volume, sabemos que nas sessões seguintes também não tem existido volume, tem havido assim uma diminuição de volume. O volume tem caído e o preço também tem caído. Agora será o momento de esperar por um sinal de força, vamos ver se ele vai aparecer por aqui ou se teremos então mais um movimento descendente e depois sim surgirá velas de força para regressar novamente para esta área dos 0,833 num muitíssimo curto prazo. No entanto, se tu acreditas que poderá haver aqui já um impacto, se eventualmente também os mercados, os principais índices começarem aqui a recuperar, será essencial tu analisares o gráfico de uma hora, na minha perspectiva, já que se ele começar a conquistar aqui a zona acima das médias móveis de 34 períodos ou de 21, e ele começar aqui a lateralizar, fazendo aqui assim um fundo arredondado, e se fizer o rompimento poderemos então ter aqui um sinal mais forte de que poderá vir a já começar a caminhar para esta zona dos 0,8, 10 eventualmente, e posteriormente esperar por uma nova retração para ver se ele vai aqui novamente este topo dos 0,830. Para já temos este cenário, rompimento, período lateral, um impacto, corrige e se fizer aqui o rompimento, vamos aqui até limpar isto, desenhar como deve ser. Se tivermos aqui então sinais mais de força, aqui nesta zona, entrada de volume, será interessante. Temos aqui uma MACD na área muito próximo da zona de equilíbrio. Vamos ver se ele ou dá o impacto e segue o caminho, ou se teremos um falso rompimento e posteriormente vai criar um novo fundo, criar aqui uma divergência bem explícita pelo gráfico de uma hora e sim termos aqui um covering aqui nesta zona. A Corteira Amorim acabou por quebrar as médias móveis, quebrar esta linha de referência, está aqui neste cenário de regressar aos 10,10 mais ou menos. Vamos ver se respeita o anterior fundo na zona dos 9,95€ por ação e se respeita também a média móvel exponencial de 200 períodos. Para já não temos indicação de força, temos o oscilador novamente na área de sobrevenda, o MACD também não está a revelar nenhuma tendência, tem vindo aqui num período também mais lateral e vamos ver o que é que acontece nesta zona dos 9,90€ por ação ou mesmo 9,62€ por ação. Para outro título, CTT Correios de Portugal, que
está numa zona de suporte, resistência, suporte, não reagiu aqui nesta zona para evoluir, já foi um sinal de fraqueza no meu ponto de vista. Verificamos que temos uma pequena divergência positiva no oscilador estocástico e verificamos que estas duas últimas sessões houve aqui força vendedora, entrou o volume e agora torna-se bastante mais complexo os CTT Correios de Portugal. Sabemos que para já ainda nada está definido, eventualmente ele poderá até ainda cair para esta zona dos 2,16 e começar a recuperar esta zona e evoluir de uma forma ascendente. Para já parece que está a criar aqui um movimento de ABC, vem em 3 ABC, 1, 2 e novamente está aqui a criar este movimento que poderá parar aqui, retomar e evoluir. Mas seria importante que nas próximas 3, 4, 5 sessões começasse a ser definida esta zona, velas de força, resposta compradora, volume também, para que possas ter aqui confiança que ele pudesse então caminhar para os 2,95 e eventualmente até um pouco mais. Este cenário é que começa aqui a dificultar um bocadinho mais, acabou por fechar abaixo desta zona dos 2,33, novamente aqui a negociar. Se não tivermos aqui respostas rápidas, poderemos ter aqui um cenário ainda de uma correção um bocadinho mais acentuada para as próximas sessões. Esperemos bem que sim, que recupere. Mas pelo lado negativo estamos a negociar abaixo da média móvel exponencial 200 períodos, estamos a negociar também das médias móveis de curto prazo 17 e 34 períodos e isto cria aqui já um cenário de fraqueza e também já de muita indefinição no muitíssimo curto prazo. Vamos então agora analisar a empresa EDP Renováveis, que acabou por lateralizar no topo. Tivemos aqui um forte movimento de volume nesta sessão e convém ter aqui algum cuidado. Por um lado, tendência curto-médio prazo ascendente, sabemos que este movimento foi forte, houve entrada de volume, também houve aqui nesta sessão forte volume num topo e esperemos então que respeite eventualmente a média móvel de 17 períodos e que possa vir a caminhar, criando aqui uma bandeira, possivelmente se ele começar aqui assim, neste cenário, que faça rompimento e que siga o seu movimento, senão poderá ainda acelerar, em vez de parar nas médias móveis, parar um bocadinho mais abaixo. Esta zona será importante para definir se a EDP Renováveis irá então relançar um novo movimento ascendente ou se teremos aqui agora um período mais complexo antes de querer confirmar a tendência ascendente ou se teremos então ainda um regresso para esta zona de suporte 13,80€ por ação. A EDP Energias de Portugal, verificamos que não teve força para aguentar-se nesta zona de topo, 4,59, regressa às médias móveis após este movimento mais forte. Sabemos que faz o rompimento e evoluiu 12%, está numa correção e agora, já que regressou às médias móveis, será interessante que na próxima sessão viesse aqui a fazer um rompimento dos máximos das sessões anteriores para que pudéssemos aqui ter já um primeiro sinal de que pudesse vir a evoluir. Sabemos que esta zona de 4,59 será no imediato uma resistência de curto prazo, muito dificilmente teremos logo aqui uma superação desta zona, por isso se pensares vir a adquirir e acreditares nas energias de Portugal, na EDP, sabes que terás alguma dificuldade aqui e sabemos que aqui temos aqui uma zona e estamos em zona de máximos históricos aqui na zona dos 5€. Já o foi em fevereiro deste ano, mas se reduzires o gráfico, sabes que desde 98, 2008 e também aqui em 2020 foram de resistência. Em relação às ações da Galp Energia, verificamos que veio para esta zona, acabou por corrigir desde o meu último comentário. Não temos ainda sinais de força, verificamos também, houve aqui períodos em que o volume foi bastante débil e temos aqui ter algum cuidado. Por um lado, alguns investidores poderão estar aqui a analisar então este fundo. Este fundo, há uma reação, regressa hoje na sessão, respeitou os 7,74, está a evoluir, mas agora precisamos sim de força. Para já não acredito nessa força no imediato, sabemos que temos a resistência desta linha de tendência marcada a preto e
Sabemos que as questões em relação ao petróleo também está com um gráfico bastante difícil. Eu diria que poderemos eventualmente ter uma quebra do anterior mínimo, criar aqui uma divergência também no MACD e no estocástico, e depois sim analisar se teremos força compradora que possa fazer já uma tentativa de rompimento desta linha de tendência e vir novamente a posicionar-se aqui nesta zona dos 8,40€ por ação. A Ibersol foi um título que hoje na sessão abriu cá em cima, 8% acima do mínimo do fecho da sessão anterior e, no entanto, está novamente a regressar para esta zona. Isto começa a criar um cenário bastante mais complexo para os investidores de longo prazo. Verificamos que forte movimento, este foi o período em que ele teve aqui um período mais lateral, entre 2014 e 2016, e estamos novamente aqui nesta zona. Sabemos que o investidor de longo prazo muito possivelmente poderá se ter posicionado aqui nesta zona e após esta forte correção verificamos que a tendência também do gráfico mensal está a querer dar a entender que quer ainda fazer mais um movimento abaixo deste mínimo anterior. Verificamos que o mínimo está na zona dos 3,71€ e se começa aqui a perder este ponto de referência de 3,77, então o próximo ponto mais relevante será os 2,97, que é a zona de suporte de longo prazo. Suporte. Houve aqui um período que fez um reteste e depois evoluiu e muito possivelmente, caso não haja força compradora nesta zona, teremos uma perspectiva mais negativa no curto prazo, mais 20%. Vamos também analisar o gráfico da Jerónimo Martins. Jerónimo Martins que tem estado aqui a lateralizar nas médias móveis após aqui atingir um primeiro possível target, que já tínhamos falado aqui, no rompimento, uma possível entrada, primeiro objetivo e também primeira dificuldade e o segundo objetivo aqui no topo. Sabemos que agora está bastante mais complexo, já temos aqui 2, 4, 5, 6, esta é a sétima sessão sem reagir na zona, estamos contra as médias móveis, é um cenário que nós não gostamos muito e não é ideal para quem está posicionado. Isto porque já não mostrou força, fez aqui um rompimento na sessão de hoje, o gráfico semanal começa a ficar bastante esquisito, ou reage hoje e aproximação para criar uma vela num semanal um bocadinho diferente, senão esta perspectiva dele vir a caminhar para já nas próximas sessões para 15 no BT7 será anulada no muitíssimo curto prazo. Sabemos que esta zona dos 13,60 é a zona de suporte e se falhar aqui teremos que novamente aguardar por uma definição desta zona para ver se ele vai relançar um movimento que possa caminhar para esta zona dos 15 no BT7 ou se teremos aqui então um período débil e continuação do movimento descendente que originou aqui para vir aqui à zona da linha de tendência ascendente. Por isso, muito cuidado com esta sessão, a próxima sessão, e se estás posicionado, verificais quais são os argumentos que ainda te mantêm na posição e se vale a pena ou não manter. Agora vamos falar do título Mota-Engil, que tem originado muitos comentários também. Sabemos que tem estado bastante complexo. Acaba por reagir novamente nesta zona de 1,072, cria aqui um movimento de recuperação desde o mínimo, acabou por recuperar mais ou menos 10%, para nas médias móveis e hoje acaba por ter aqui uma abertura abaixo da sessão anterior, há aqui um pequeno gap, há uma recuperação, mas não revela força. Verificamos que na sessão em que houve aqui, há 2 sessões, houve aqui uma resposta até de compra. No entanto, as vendas também estão ainda aqui fortes. Não temos, para já, um sinal forte de continuação. Será interessante, sim, ele agora permanecer acima das médias móveis pelo gráfico de 1 hora e começar a revelar força, respeitar esta zona, começar a caminhar e depois criar aqui um forte movimento, uma entrada de volume para que possa caminhar para o seu topo, para a zona de 1,20, 1,21 eventualmente, para já nas próximas sessões. Sabemos que alguns investidores estão a pensar no topo, num tipo um swing trade de 2 ou 3 dias que possa atingir esse valor, mas para já ainda não temos essa indicação. Esperemos sim, então, que hoje,
não, ou amanhã possa dar já aqui algum sinal de poder vir a criar um movimento. Eu diria que o possível movimento poderá ir até aos 1,19,8, 1,21 e para já não teremos força para caminhar para os dois para 1,25€ ou 26. Pelo lado menos positivo será ele perder aqui esta zona de linha de tendência ascendente que criou aqui, já seria um sinal de fraqueza no muito curto prazo, ele poderia regressar novamente para esta zona de 1,08. Em relação ao título, nós, SGPS, não fez nada novo, lateralizar, não vejo para já indicação de força para a possível evolução, ele poderá até eventualmente evoluir para esta zona dos 3,15, mas o cenário mais provável para as próximas sessões será ele regressar para esta zona dos 2,94. Não vejo sinal de força, verificamos que o MACD deu aqui um sinal de compra, no entanto não tem aparecido aqui força compradora para elevar aqui o título a valores muito superiores a 3,16. Vamos analisar então a nova base, verificamos que acabou por fazer aqui uma correção, uma quebra, houve aqui um pequeno rompimento desta linha de tendência, verificamos que está a negociar abaixo das médias móveis, estamos aqui numa zona que anteriormente, vamos até colocar aqui uma linha resistência, depois deu suporte, vamos ver se aguenta os 3,29 ou se teremos aqui uma correção já que ele acabou por evoluir, topo, novo fundo, um novo topo, respeitou e este fundo passa a ser o fundo mais relevante no curto prazo. Verificamos que tem aqui um máximo na zona dos 3,78, lateralizou, não está a querer evoluir e vamos ver se ele respeita esta zona ou se teremos então a projeção do anterior movimento que poderia levar as ações da nova base a cotar 3,10€ por ação nas próximas sessões. A Farol SGPS perdeu a zona de interesse aqui na zona de suporte, acima dos 0,991, não tem revelado força compradora, agora o cenário será bastante mais complexo, ele poderá cair para esta zona já anteriormente mencionada, 0,790, eventualmente um bocadinho mais abaixo. Não tivemos aqui nenhuma confirmação de força compradora, sabemos que nesta zona também 0,1149 era também a segunda retração de Fibonacci, 38%, e muito possivelmente teremos aqui um cenário mais pessimista de curto prazo. Verificamos que estava a negociar acima das médias móveis no gráfico semanal e agora poderemos até expectar um regresso para a zona de 50%, que estará na área dos 0,872, eventualmente também a retração de Fibonacci 0,61.8. Se vai ou não reagir nesta zona, não sabemos, teremos que esperar o que é que vai fazer nesta zona, se teremos uma mudança de comportamento, já que esta zona também foi um anterior fundo, anteriormente, se teremos uma zona de suporte para relançar um movimento ou se teremos uma falha, ele regresse nos piores dos cenários para estas zonas dos 0,6, eventualmente por novo mínimo realizado aqui em abril de 2020. REN, Redes Energéticas Nacionais. Vamos ver o que é que aconteceu. Aconteceu que nas últimas sessões também não encontrou força para fazer o rompimento desta linha de tendência descendente, lateraliza, vem a caminhar novamente e a perspectiva é que venha a caminhar de uma forma mais pessimista e possa vir então para esta zona dos 2,27€, que será a projeção deste período lateral para cá para baixo. Para já não temos nenhum sinal de força, tivemos aqui uma zona de suporte, aqui começou a rejeitar, há aqui uma tentativa de recuperação, não respeitou para poder vir a evoluir. Sabemos que a média móvel exponencial de 200 períodos também está mais negativa, mais vendedora e para já não teremos certamente uma REN otimista, compradora nas próximas sessões, teremos que esperar. A SMAPA está a caminhar para um anterior fundo, houve aqui a quebra na sessão anterior e vamos ver o que é que ela vai fazer aqui nesta zona dos 6,69. Verificamos que não tem feito nada desde junho de 2020, se não cair de uma forma bem explícita de mercado descendente
e enquanto esse movimento não for contrariado, não teremos para já uma SMAP interessante. Até, eventualmente poderíamos estar aqui a traçar uma linha de tendência micro, pegando este topo e este, e só quando ele confirmar aqui o rompimento e uma estrutura de mercado ascendente é que poderemos pensar aqui na SMAP com uma perspectiva mais positiva. Para já não temos. Eventualmente, para quem acreditar que nesta zona possa reagir e possa também vir a entrar aqui nesta zona, sabemos que esta zona poderá ser esta zona dos 7,63€ será a sua dificuldade num muitíssimo curto prazo. Vamos analisar a Sonai SGPS, tem andado muito sumida, bastante pessimista, cair sem grande relevância para os investidores. Sabemos que está muito próximo do seu anterior fundo. Temos aqui várias sessões em que ela corrigiu sem qualquer resposta, aumentou também o volume nas vendas e, muito possivelmente, houve aqui um período mais lateral. Vamos até analisar o gráfico de uma hora, verificarmos o que é que temos aqui. Verificamos que cria uma divergência no MACD, uma divergência positiva. Há aqui este período lateral, no entanto, eu diria que podemos ter aqui mais um movimento descendente e posteriormente um período lateral para relançar um movimento de regresso para esta zona. Para já não temos sinais de força, poderemos sim eventualmente ter aqui para já na sessão de hoje não está a ter resposta. Podemos ter aqui uma sessão ainda a valorizar, mas a perspectiva será ele regressar à zona dos 0,50 cêntimos por ação. Já estamos um bocadinho afastados das médias móveis, 17 períodos, sabemos que temos o oscilador estocástico em área de sobrevenda, mas sinais de força para já não o temos. A Sonai Capital presenteou então hoje os investidores que se têm mantido na cotação, já que houve uma revisão do valor proposto pela IFANOR a 0,70 cêntimos por ação e o título hoje abriu mais de 10%. Nada há mais a dizer em relação ao título. Vamos falar então da Navigator Company, que também tem estado muito idêntico às empresas do seu setor, nomeadamente a Altri SMAP. Verificamos que perdeu esta zona dos 2,07, há aqui um reteste e vem a cair nas últimas sessões. A perspectiva basicamente é o mesmo, perspectiva menos positiva será então o regresso para esta zona de 1,88. Vamos ver se resiste ou se teremos continuar o seu movimento descendente para esta zona um bocadinho mais abaixo, já que ele poderá vir aqui um bocadinho mais abaixo para a zona de 1,80, eventualmente 1,72, e a partir daqui será importante analisar para um possível ressalto mais relevante, que possa vir mais ou menos esta zona dos 2€ por ação. Sabemos que para já perdeu zonas importantes, esta zona, esta linha, perdeu aqui, aumentou a pressão vendedora, criou aqui uma tendência, período lateral, e está a criar novamente um período de tendência. O volume nem a resposta pelos compradores não tem sido fortes, estamos a negociar abaixo das médias móveis, sabemos que o oscilador estocástico está mesmo nos mínimos dos mínimos, mas necessitamos então sim força compradora, um período de estabilização aqui nesta zona do 1,90 para termos aqui uma perspectiva de uma possível pequena mudança num muitíssimo curto prazo. Como podes confirmar, as empresas do PSI 20, a maioria estão com uma tendência descendente, sentimento pessimista, poucas são aquelas que estão em zonas relevantes que possam vir aqui a criar oportunidades de curto prazo. Desejo-te então uma boa semana de trading, uma boa análise, um grande abraço para todos. Tchau!